Olá, tudo bem com você? Mais um Dose de Fé juntos com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, fique até o final para orarmos nessa terça-feira juntos, pedindo que Deus nos abençoe com a graça, a misericórdia dele, principalmente a paz também. Então segura um pouquinho e quero te falar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai lá, ó, carrega, clica no íconezinho, inscrever, aí você vai entrar no nosso canal. Tem muita coisa interessante, como pregações, estudos, podcasts e o próprio Dose de Fé, desde janeiro, que eu tenho trazido praticamente, que eu tenho falhado alguns dias aí, o Dose de Fé de segunda a sexta, tá bom? Então, partilhe também com seus parentes, seus amigos e muitos que não são da nossa igreja, eles assistem os nossos vídeos. Então você fique à vontade de compartilhar na sua igreja, na sua comunidade, né, nos seus grupos do lar. Então não tem problema nenhum, fique à vontade, tá bom? Vamos para a nossa reflexão. Você já parou para pensar que Deus, né, o Deus cristão, né, o Deus que a gente conhece da Bíblia, da palavra de Deus, é um Deus de um mundo real? Você já parou para pensar nisso? Que de repente você pode falar assim, algumas pessoas que não conhecem o Deus da Bíblia, pode falar assim, ele faz uns truques, é um Deus mito, é um Deus tal, né? Não, mas o nosso Deus é um Deus de um mundo real. Ele quer ter esse relacionamento conosco, com pessoas reais. É interessante isso, não sei se você já parou para pensar, mas eu fico pensando assim, como eu posso ter essa afirmação que esse Deus da Bíblia é de um mundo real e quer ter um relacionamento comigo? Pensa comigo, bem simples, bem tranquilo e bem rápido a resposta. Quando você acorda, que vai nascendo, né, o sol, aquele brilho amarelo que vai aquecendo o nosso corpo, vai aquecendo as paredes, que você vai vendo subindo, de repente você está de férias, você vai para a praia, você vai aproveitar com a sua família, esse momento tão especial de diversão, né, quando a pessoa está de férias, e de repente você vai trabalhar e vai para o seu trabalho, mas está vendo aquele sol belíssimo. E muitas vezes eu fico assim da janela que eu vou vendo ali, tenho essa oportunidade de ver o sol subindo e eu fico tomando meu café, né, como chama cá em Portugal, o pequeno almoço, e eu vou vendo, eu falo, nossa, que coisa lindíssima. E a Bíblia, a palavra de Deus fala que Deus faz nascer para bons e maus o sol, faz descer chuva, né? Descer água do céu para bons e maus. Isso é graça de Deus, isso é a presença dele. Então mostra ainda mais que nós somos né, pessoas que podemos verificar esse manifesto, essa manifestação de Deus no mundo real. Ai, André, mas tem mais alguma coisa que você possa falar? Sim, eu escutei uma vez uma pessoa falando para mim, André, tem duas coisas que a gente tem certeza na vida, é a morte e o imposto. Já parou para pensar nisso? Todos nós vamos morrer. E algo que não foge de nenhum país do mundo, ou de repente 99% dos países do mundo, das nações, elas cobram imposto, ou muito altos, ou muito baixos, ou medianos, mas cobra alguma coisinha. Aí isso daí é inerente às pessoas. Então, morte e imposto. Eu escutei da pessoa, achei interessante. E aí eu fui meditar na palavra de Deus. O próprio Jesus, quando Pedro chegou para ele, falou, Senhor, né? Pegou uma moeda e falou, a gente vai ter que pagar o imposto para César, né? Tal, e aí por diante. Aí Jesus parou e falou assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quer dizer o seguinte, dê a César o imposto, ele não quer o imposto, a gente vai pagar o imposto. Mas dê a Deus o que é de Deus, dê a sua vida a Deus, porque foi Deus
que nos dá esse fôlego de vida, Ele que nos criou, Ele que é soberano, Ele que governa a vida. Então, Deus, Ele é um Deus de um mundo real. Ele falou há 2000 anos atrás e continua falando hoje. Então, se a gente for prestar atenção nas profecias lá do Antigo Testamento, todas elas, as profecias, presta atenção quantas já foram cumpridas. Muitas já foram cumpridas e estão se cumprindo. Então, presta atenção. Deus é um Deus de um mundo real. Então vamos orar para esse Deus do mundo real que nós vivemos agora. Estamos agora, ó, cravado neles. Uns vão trabalhar, outros vão descansar, mas gente, ó, Deus está governando, Deus está observando tudo. Então esse é o momento de falarmos com esse Deus real. E ele tem um nome. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Vamos conversar com Ele, pedindo para que Ele nos abençoe nessa terça-feira. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E Deus quer escutar da sua voz, da sua boca, do seu coração, do seu mais íntimo, o que você está mais necessitando nesse momento. Porque Ele é um Deus real. E Ele quer ter esse relacionamento conosco. Do seu jeitinho, olhos abertos, olhos fechados. Vamos lá? Pai, muito obrigado por mais essa dose de fé, que tenhamos agora essa intimidade de pedirmos, suplicarmos o que está no nosso coração de angustiante, de ansiedade, de projetos, de tantas coisas que pensamos, sonhamos e queremos ter um direcionamento. Então colocamos agora nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus real, de um mundo real, onde muitas vezes passamos tantas dificuldades e queremos que o Senhor, meu Deus, tenha essa oportunidade de nos agraciarmos com as tuas bênçãos sem medidas do céu, que o Senhor possa abençoar a nossa caminhada cristã ou a nossa caminhada da vida. Queremos que Jesus realmente seja o Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos que Ele realmente tome a posição correta nas nossas vidas para que a gente possa ter esse relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor, meu Deus Pai. Então, por favor, nos ajude, nos oriente, nos ilumine. Eu não sei o pedido dessa pessoa que está fazendo agora, mas o Senhor sabe que pode ser profissional, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser em qualquer área da vida dela. Da mesma forma que eu também tenho meus pedidos. Então, abençoe essa terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais esse dose de fé. Que Deus te abençoe. E lembra sempre, o nosso Deus é um Deus real de um mundo real. Então, Ele está aí, ó, cumprindo as profecias do passado, Ele está cumprindo no presente. E Ele vai cumprir muitas outras no futuro. E se você tem alguma promessa de Deus, Ele vai cumprir na sua vida, tá bom? Então acredite, confie. Terça-feira abençoada para você e até quarta-feira. Te espero com mais um dose de fé.